Capítulo 13. A lepra humana. A. Tumor, dartro e mancha. Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse: Se formar sobre a pele de um homem um tumor, um dartro ou uma mancha, pode tratar-se de um caso de lepra da pele. Será conduzido a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes seus filhos. O sacerdote examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar enfermo o pelo se tornou branco e a enfermidade se tornou mais profunda na epiderme, é o caso de lepra. Depois da observação, o sacerdote o declarará impuro. Mas se sobre a pele há uma mancha branca sem depressão visível da pele e o pelo não se tornou branco, o sacerdote isolará o enfermo durante 7 dias. No 7º dia o examinará. Se verificar com seus próprios olhos que a enfermidade permanece, sem se alastrar sobre a pele, o isolará durante mais 7 dias, e o examinará novamente, no 7º dia. Se verificar que a enfermidade se tornou baça e não se desenvolveu sobre a pele, o sacerdote declarará o homem puro, pois trata-se de dartro. Depois de haver lavado as suas vestes, ficará puro. Contudo, se o dartro se alastrou sobre a pele depois que o enfermo foi examinado pelo sacerdote e declarado puro, apresentar-se-á de novo ao santo sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do dartro sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra. B. Lepra inveterada. Quando aparecer em um homem uma enfermidade do gênero da lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote examinará e se constatar sobre a pele um tumor esbranquiçado, pelos que se tornaram brancos e o aparecimento de uma úlcera, é lepra invetada sobre a pele. O sacerdote o declarará impuro. Não o isolará, pois que, sem dúvida alguma, está impuro. Mas se a lepra se alastrar sobre a pele, e se a enfermidade o recobrir totalmente e se estender da cabeça aos pés, até onde pode observar o sacerdote, este examinará o enfermo e, verificando que a lepra recobre todo o seu corpo, declarará puro o enfermo, visto que tudo se tornou branco, até está puro. Contudo, no dia em que aparecer nele uma úlcera, ficará impuro. Após o exame da úlcera, o sacerdote o declarará impuro. A úlcera é coisa impura, é proveniente da lepra. Mas se a úlcera se tornar branca, o homem procurará o sacerdote. Este o examinará e se verificar que a enfermidade se tornou branca, declarará puro o enfermo. Está puro. C. Úlcera. Quando alguém tiver na pele uma úlcera de que já foi curado, se formar no lugar da úlcera um tumor esbranquiçado ou uma mancha branco-avermelhada, esse homem se apresentará ao sacerdote. Este o examinará. Se verificar um aprofundamento visível na pele e embranquecimento do pelo, o sacerdote o declarará impuro. É caso de lepra que se manifesta na úlcera. Se, ao examiná-lo, o sacerdote não constatar pelos brancos, nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento de enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Declará-lo-á impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele, é o caso de lepra. Mas se a mancha permanecer estacionária, se estender-se, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote declarará o homem puro. D. Queimadura. Quando se der na pele de alguém uma queimadura, se for na queimadura um abscesso, uma mancha branco-avermelhada ou esbranquiçada, o sacerdote examinará. Se constatar que o pelo se tornou branco ou que houve um aprofundamento visível da mancha na pele, é a lepra que se desenvolve na queimadura. O sacerdote declarará o homem puro. É caso de lepra. Se ao contrário o sacerdote não constatar em seu exame pelos brancos na mancha nem aprofundamento da pele, mas que a mancha se tornou esbranquiçada, o sacerdote o isolará por 7 dias. No 7º dia o examinará e se a enfermidade se tiver propagado na pele, declará-lo-á impuro. É o caso da lepra. Se a mancha permanecer estacionária, sem se propagar na pele, mas
pelo contrário, tornou-se pálida, nada mais é do que um tumor de queimadura. O sacerdote declarará o homem puro, pois é a cicatriz da queimadura. Afecções do couro cabeludo. Se o homem ou a mulher apresentar uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a chaga, e se constatar uma depressão visível na pele, com pelo amarelado e fino, declarará o enfermo impuro. Tinha, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Se o examinar este caso de tinha, o sacerdote constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelado, isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia examinará a enfermidade e, se constatar que tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não é amarelado, que não há depressão visível na pele, o enfermo rapará os pelos, exceto na parte tinhosa, e o sacerdote isolará pela 2ª vez durante 7 dias. No 7º dia examinará a enfermidade e, se constatar que não se desenvolveu sobre a pele, que não há depressão visível da pele, o sacerdote declarará puro o enfermo. Depois de ter lavado as suas vestes, ficará puro. Contudo, se após a purificação a tinha se desenvolver sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se constatar um desenvolvimento da tinha sobre a pele, é porque o enfermo está impuro, e não se verificará se o pelo está amarelado. Mas se a tinha parece estacionária, o pelo preto cresceu nela. E o pelo preto cresceu nela é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote o declarará puro. Exantema. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se estas manchas forem brancas, o sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco embaciado, trata-se de exantema, que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo está puro. Calvície. Se o homem perde os cabelos da cabeça, trata-se de calvície da cabeça, está puro. Se é na parte da frente da cabeça que perde os cabelos, trata-se de calvície da fronte e está puro. Mas se houver na cabeça ou na parte da frente uma enfermidade branca ou avermelhada, é uma lepra que se desenvolveu na cabeça ou na fronte de tal homem. O sacerdote o examinará e, se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco ou avermelhado, com o mesmo aspecto de lepra da pele, então o homem está leproso, é impuro. O sacerdote deverá declarar impuro, pois está enfermo de lepra na cabeça. Lei sobre o leproso. O leproso portador dessa enfermidade trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, morará à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Lepra das vestes. Quando em uma veste houver lepra, seja ela uma veste de lã ou de linho, um tecido ou uma coberta de lã ou de linho, de couro ou uma peça qualquer de couro, e se a mancha da veste ou do couro ou do tecido ou da coberta ou do objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é caso de lepra, e deve-se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a enfermidade e isolará o objeto durante 7 dias. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta, o couro ou objeto feito de couro, qualquer que seja, é caso de lepra contagiosa. O objeto atacado está impuro. Queimar-se-á a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual se apresentou a enfermidade, pois que é lepra contagiosa que deve ser destruída pelo fogo. Contudo, se, ao examinar o sacerdote, verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta, ou sobre o objeto de couro qualquer que seja, então determinará que se lave o objeto atingido e isolará pela 2ª vez, durante 7 dias. Após a lavagem, examinará a enfermidade e, se verificar que não mudou de aspecto, nem se desenvolveu, o objeto está impuro.
queimá-los-ás no fogo, a corrosão no direito e no avesso. Mas, se o examinar, o sacerdote verificar que, após a lavagem, a enfermidade ficou embaçada, então a rasgará da veste, do couro, do tecido ou da coberta. Contudo, se a enfermidade se propagar sobre a veste, o tecido, a coberta ou objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa, então queimarás no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta, qualquer objeto de couro do qual apareceu a enfermidade, após a lavagem ficará puro, depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso de lepra, na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros. Capítulo 14. Purificação do leproso. Yahvé falou a Moisés e disse: Esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá para fora do acampamento. Se verificar após o exame que o leproso está curado de sua lepra, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, lã escarlate e ísopo, e ordenará em seguinte: que se imole uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o ísopo e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem a ser purificado da lepra, e, tendo-o declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. Aquele que se purifica, lavará suas vestes, raspará todos os pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. Depois disso, entrará no acampamento, mas permanecerá 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos, cabelos, barba, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos. Depois de ter lavado as suas vestes, e de ter banhado com água, ficará puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito e 3 décimos de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, e 1 quartilho de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem a ser purificado juntamente com suas oferendas à entrada da tenda da reunião diante de Yahvé. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação, juntamente com 1 quartilho de azeite. Fará com eles o gesto de apresentação diante de Yahvé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imola as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa vítima de reparação pertencerá ao sacerdote com o sacrifício pelo pecado, pois é coisa santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida o quartilho de azeite e derramará um pouco na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está na palma da mão esquerda. E com azeite fará com o dedo 7 aspersões diante de Yahvé. Em seguida, porá um pouco do azeite que lhe resta na palma da mão sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-la-á na cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito de expiação diante de Yahvé.
O sacerdote fará então o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica, o rito de expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Tendo o sacerdote assim realizado sobre este homem o rito de expiação, ele ficará puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro, o sacrifício de reparação, e oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito de expiação. Tomará apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, e o quartilho de azeite duas rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para sua purificação, ele trará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião diante de Yahvé. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e o quartilho de azeite, oferecê-los-á com gesto de apresentação diante de Yahvé. Depois, tendo imolado o cordeiro do sacrifício de reparação, tomará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma de sua mão esquerda e com o azeite que está na palma da mão esquerda fará com seu dedo 7 aspersões diante de Yahvé. Pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita aquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi posto o sangue do sacrifício da reparação. A parte restante do azeite que está na palma de sua mão colocá-la-á na cabeça daquele que se purifica, fazendo por ele o rito da expiação diante de Yahvé. Com uma das rolas ou um dos pombinhos, com aquilo que está nas suas possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto acompanhado da oblação, com aquilo que teve possibilidade de oferecer. O sacerdote terá feito assim o rito da expiação diante de Yahvé sobre aquele que se purifica. Essa é a lei referente ao leproso que não tem o recurso devido à sua purificação. Lepra das casas. Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse: Quando tivesses entrado na terra de Canaã, que vos dou por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuíres, o seu proprietário avisará ao sacerdote e dirá: Parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa antes de vir examinar a enfermidade. Assim ninguém se tornará impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa, e se depois do exame constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e à porta e fará fechar por 7 dias. Voltará ao 7º dia, e se após o exame constatar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as paredes atacadas pelas enfermidades e que sejam tiradas fora da cidade em lugar impuro. Depois fará raspar todas as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro, fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se a enfermidade se propagar de novo após a mudança das pedras, a raspagem e a rebocadura da casa, o sacerdote. Se a enfermidade se propagar de novo após a mudança das pedras, a raspagem e a rebocadura da casa, o sacerdote virá examiná-la. Se constatar que a enfermidade se desenvolveu, a lepra contagiosa na casa está impura. A casa será demolida e serão transportados para um lugar impuro, fora da cidade, as suas pedras, suas madeiras e todo o seu reboco. Todo aquele que entrar na casa durante o tempo em que permanecer fechada ficará impuro até a tarde. Todo aquele que dormir nela deverá lavar suas vestes, e quem nela comer deverá lavar suas vestes. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a enfermidade, constatar que ela não progrediu na casa, depois que foi rebocado,
declarará a casa pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e ísopo. Imolará uma das aves em um vaso de argila sobre a água corrente. Em seguida, tomará a madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate e a ave ainda viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. E depois de ter feito o sacrifício pelo pecado da casa com o sangue da ave e a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro e o ísopo e a lã escarlate, soltará a ave viva fora da cidade no campo. Feito assim o rito da expiação pela casa, ela ficará pura. Essa é a lei referente a todos os casos de lepra e de tinha, lepra das vestes e das casas, tumores, dartros e manchas. Ela estabelece o tempo de impureza e da pureza. Esta é, pois, a lei da lepra. Capítulo 15. Impurezas sexuais. A. Do homem. Yahvé falou a Moisés e Arão disse: Falai aos israelitas e lhes direis: Quando o homem tem um fluxo que sai do seu corpo, tal fluxo é impuro. Enquanto tiver o fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará impuro, e todo móvel onde se sentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar suas próprias vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até a tarde. Todas elas sobre a qual viajar este homem ficará impuro. E todos aqueles que tocarem um objeto qualquer que tenha estado debaixo dele ficarão impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por esse homem será quebrado e todo o tecido de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente, e então ficará puro. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá diante de Yahvé a entrada da tenda da reunião e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto. Assim o sacerdote fará sobre ele, diante de Yahvé, o rito da expiação do seu fluxo. Quando o homem tiver emissão seminal, deverá banhar em água todo o corpo e ficará impuro até a tarde. Toda veste e todo couro atingidos pela emissão seminal deverão ser lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Quando a mulher tiver coabitado com um homem, deverão ambos lavar-se com água e ficarão impuros até a tarde. B. Da mulher. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda cama sobre a qual se deitar com o seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentada, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar ficará impuro até a tarde. Se o homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá. Ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ela se deitar ficará impuro. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou se as suas regras se prolongarem,
estará durante toda a duração do fluxo no mesmo estado de impureza em que estiver durante o tempo das suas regras. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar durante todo o tempo de seu fluxo, como foi para o leito em que se deitou quando das suas regras. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro, como quando de suas regras. Quem os tocar ficará impuro. Deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando estiver curada do seu fluxo, contará 7 dias e então estará pura. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro pelo holocausto. Assim fará o sacerdote sobre ela, diante de Yahvé, o rito de expiação de seu fluxo, que a tornou impura. Conclusão. Advertirei os israelitas a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação, que se encontra no meio deles. Esta é a lei a respeito do homem que tem um fluxo, daquele que se torna impuro devido à emissão seminal, da mulher quando da impureza de suas regras, a respeito do homem ou da mulher que tem um fluxo e a respeito do homem que coabita com a mulher impura. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar no próximo.